Quero agradecer sobremaneira a SBCP por essa oportunidade, agradecer ao ministro Maílson da Nóbrega por essa aula magistral de economia e pelo otimismo que semeou entre nós nesse momento. A minha palestra vai para um rumo um pouquinho diferente. As perspectivas jurídicas para o cirurgião plástico nos próximos 10 anos, frente à realidade atual, a realidade que se desenha e que se avizinha. E eu intitulei aqui o paciente do século XXI. O título geral do nosso evento aqui é um olhar sobre o Brasil de amanhã. Mas o amanhã já é amanhã. O futuro já chegou e o futuro já não é como era antigamente. Essa é a notícia que nós temos, né? Vê para mim, por gentileza. Bom, gente, essas perspectivas que o ministro desenhou aqui, esse otimismo para o futuro breve, repercute diretamente na cirurgia plástica. Diferente dos demais ramos da medicina, a cirurgia plástica é diretamente impactada por uma crise econômica ou para um otimismo econômico. Não me digam que beleza, vaidade é prioridade absoluta e que dela não tem crise. Nós verificamos que em 2012, 2013, no boom da economia, no boom das linhas de crédito, abundantes no mercado, nós ultrapassamos os Estados Unidos e fomos o país que mais fez cirurgias plásticas no mundo, chegando a beirar 1,6 milhões de cirurgias plásticas realizadas por cirurgiões plásticos. Ultrapassamos pela única vez na história dos Estados Unidos. A partir de 2014, com a crise econômica, nós baixamos para 1,2 milhões de cirurgias por ano. Quem fazia 25, 30 cirurgias por mês, passou a fazer 13, 14, 15. Não passou disso na Silva, ele me sinalizou aí. Restabelecida a comunicação com a mídia aqui, meu conflito de interesses, eu presido a ANADEM, e a ANADEM é uma sociedade que há mais de 20 anos trabalha em defesa do médico e um relacionamento muito estreito com a defesa do cirurgião plástico. Essa notícia foi publicada recentemente pelo SUS, dizendo que 57% dos brasileiros mudam a medicação prescrita pelo seu médico e 77% deles se automedicam. O que isso tem a ver com a nossa palestra? Esse é o paciente rebelde com o qual os senhores lidam todo dia. Se o paciente com doença crônica, o paciente com doença grave, não segue a prescrição ou muda a medicação ou se automedica, imagine o paciente sadio que faz apenas um procedimento estético, o senhor prescreve 10 dias de antibiótico, no terceiro ou quarto dia ele não tem mais febre, não tem mais dor, não tem mais sintoma, e o cunhado faz aquele churrasco de semana, um vinhozinho rolando, um chopezinho rolando, ele abandona totalmente o antibiótico. Esse é o paciente rebelde do nosso século XXI. O paciente do século XXI, diferente do século passado, quando os senhores tinham um monopólio do conhecimento, era um paciente que tinha uma relação verticalizada em relação aos senhores, um paciente totalmente obediente, um paciente totalmente subserviente. O século XXI não. É um paciente que tem conhecimento, tem informação, tem todas as bibliotecas médicas do mundo no seu smartphone. É um paciente questionador, é um paciente que não tolera mais ser o sujeito passivo na relação com o médico. Ele quer entender junto com o médico, estudar com o médico as hipóteses diagnósticas, entender a sua sintomatologia, chegar ao diagnóstico junto com o médico e depois de chegar ao diagnóstico, ele, depois esclarecido, quer optar pela conduta terapêutica. Ele tem 3 leis que asseguram a ele esse direito. E ele tem um consultor 24 horas por dia, 7 dias por semana à disposição deles, que às vezes
Esse doutor serve também de consultor para alguns médicos, inclusive, né? Então, o médico do século XXI tem que se adequar às exigências do paciente do século XXI. Esse médico arrogante, prepotente, inflexível, igual ao Dr. House, não tem mais possibilidade de mercado no século XXI. Ele tem de voltar a ser um Pat Adams, ou como diz o CFM nessa cartilha. Quem não leu ainda, aconselho que baixe o PDF, está no portal médico do CFM. O médico não sabia fazer bilu-bilu. Então, trazendo o CFM aqui, o médico tem que reaprender a fazer bilu-bilu no seu paciente, porque assim exige o paciente do século XXI. Um paciente que, embora seja crente em Deus, não acredita mais na vontade de Deus, porque Deus, no século XXI, não tem mais vontade. Até a virada do milênio, todo mundo morria pela vontade de Deus. Todos os acidentes, incidentes, intercorrências eram atribuídos à vontade irresistível do nosso Criador. Hoje não. Pode ser uma criança no parto, ou pode ser um velhinho de 99 anos com metástase. A família quer saber se houve ou não erro na conduta médica ou da equipe assistencial. Então, Deus não tem mais vontade. Um estudo lançado recentemente pelo IBOP diz que 230 milhões de smartphones existem hoje no Brasil, ou seja, 1,3 aparelhos para cada habitante. 92% dos lares brasileiros hoje têm smartphone. 70% dos brasileiros hoje são internautas. Olha como cresceu de 2008 em apenas 10 anos, de 34% para 70%. Mais do que dobrou o número de internautas no Brasil. O que isso tem a ver com a cirurgia plástica? E aqui estão distribuídos, região sudeste, onde estão concentrados o maior número de cirurgiões plásticos, 75% dos habitantes são internautas. Hoje, 97% utilizam o telefone celular para navegar na internet, ou seja, está conectado durante 100% do tempo que ele está acordado, ele está conectado. Alguns até dormem e sonham conectados também. Usuários de internet subiu de 2013 para 2009 praticamente 50%, de 100 milhões para 149 milhões. O WhatsApp foi de 13 para 17, de 20 milhões para 120 milhões, e não temos o número atual. E Facebook dobrou de 2013 para 2019, de 61 milhões de usuários para 130 milhões de usuários. E aqui criou-se uma nova figura, um novo profissional, que às vezes é o melhor amigo do cirurgião plástico, quando o vento é favorável. Quando dá ruim, é o pior inimigo e destrói carreira de cirurgião plástico. Nós vimos vários exemplos recentes no nosso Brasil, que é o influenciador digital, uma nova profissão que se criou. Com quem falam os influenciadores digitais? Na região sudeste, com 50% dos internautas, ou seja, 70 milhões de brasileiros seguem os influenciadores digitais. Aqui a classificação mulheres, homens, regiões norte e nordeste, o percentual da população local que segue dicas de influenciadores digitais. Aqui classificado por idade, o público-alvo dos senhores é esse cidadão entre 25 e 55 anos principalmente. Veja o percentual de 62% e de 40% que seguem influenciadores digitais. Produtos e serviços que a população já comprou seguindo orientações de influenciadores digitais. 1% já comprou, entre aspas, cirurgia plástica. Vamos lá, 140 milhões de usuários, internautas, certo? 55% seguem os influenciadores digitais,
então já temos aí quase 80 milhões, que segue 1% compra cirurgia plástica. São 800 mil cirurgias plásticas que podem ser decididas seguindo o influenciador digital. Por isso, a importância desses números. Isso vale também para o acordo da Agruim, porque o influenciador digital destrói a carreira do cirurgião plástico. Cenário que nós estamos vivendo hoje. O Brasil tem hoje 340 escolas de medicina. Estados Unidos tem 150, menos da metade. E é a distribuição por região. 476 mil médicos em atividade, atualizado até o dia 14 de novembro. 2,28 para cada 1.000 habitantes. Está errado aqui, por habitante não, é por 1.000 habitantes. A média preconizada pela OMS é de 1 para cada 1.000 habitantes. Enfermeiros e técnicos no mundo e no Brasil. Nos Estados Unidos tem 7,2 para cada médico. No Canadá, 6 entre enfermeiros e técnicos para cada médico. No Reino Unido, 6,3. No Brasil, 2,2. Temos 0,8 enfermeiros para cada médico. É um dos poucos países desenvolvidos em que tem menos enfermeiros do que médicos. Eu falei em 340 escolas de medicina e nós temos 1.406 escolas de direito no Brasil. Para ter uma ideia, o mundo inteiro, tirando o Brasil, tem 1.200 faculdades de direito. Nós temos mais do que o mundo inteiro somado. Temos hoje no Brasil 1.126.000 advogados em atividade, números atualizados até 31 de outubro. 1.166.000. O que tem a ver com os senhores? Mercado de trabalho. Advogado é criativo, não tem mercado para todo mundo. E o médico é fácil de processar. Então, o advogado cria mercado. Criou-se uma nova classe de advogados, que somos porta de hospital. Bem verdade que quase 1/3 dos advogados já estão dirigindo Uber, né? Nesse número de médicos que as faculdades estão despejando por ano no Brasil, 35.900 médicos novos por no Brasil. Em 2050 teremos 1.200.000 médicos no Brasil. Provavelmente 1/3 também dirigindo Uber, se existir essa tecnologia em 2050. Profissionais de saúde no Brasil, quase meio milhão de médicos, 328 mil dentistas, que também não tem mais mercado para eles, e o mercado mais fácil para eles começarem, para eles avançarem, é justamente o mercado da estética, e vão competir com os senhores muito em breve, já estão competindo. Profissões na área odontológica, que somados dentistas, mais os técnicos, protéticos, quase 600 mil. Enfermagem, técnicos mais enfermeiros, auxiliares, 2,2 milhões de profissionais. Dados recentes, 31 de julho, CNJ. Nós tínhamos dia 31 de julho, em direito de saúde, 2,2 milhões de processos tramitando. É quase 10% dos 27 milhões de processos que são inaugurados a cada ano no Judiciário. Desses 2,2 milhões, o último que nos chama atenção, 107 mil processos questionando eventual erro médico. Isso corresponde a 22,12% dos médicos em atividade no Brasil. Ou seja, se fosse um processo por médico, para cada 5 médicos, um hoje estaria respondendo a um processo indenizatório. Números atuais do SUS e da saúde suplementar, o último número foi em 2015, quase 20 milhões de internações, 11 milhões pelo SUS, quase 8 milhões pelo sistema privado, suplementar mais o privado, 1.466.000 eventos adversos ocorridos. A maioria desses eventos adversos são estigmatizados como erro médico. A maioria não é, mas a mídia fala que é erro médico. E os eventos adversos provocaram 434 mil óbitos
no Brasil em 2015. O paciente chegou ao hospital por um motivo e partiu por ente eterno por um motivo totalmente diferente que ele criou, desenvolveu ou aperfeiçoou dentro do hospital. E o sistema suplementar gastou em 2015 15 bilhões de reais só para tratar os eventos adversos. Sistema suplementar de 2018, um orçamento de 192 bilhões de reais. Uma despesa de 160 bilhões de reais. Um lucro de 32 bilhões de reais. Para ter uma ideia de grandeza, o nosso SUS, esse ano, o orçamento é 140 bilhões de reais. Para tratar 208 milhões de habitantes. O suplementar, 192 bilhões para tratar 47 milhões de habitantes. E aí os números de procedimentos usados, quem achar que tem relevância, me peça depois que eu franqueio na íntegra esses números. Os números aqui, plano de saúde no Brasil, 729 operando, 280 exclusivamente odontológicos e 348 Unimedes operando esse mercado. Esse dado foi repetido, já passei. Aqui as especialidades mais demandadas hoje judicialmente. Os senhores plásticos estão em terceiro lugar em termos absolutos. Em termos relativos, a plástica é a especialidade mais demandada. E eu sempre digo, e é bom colocar esse dado, que em 27 anos defendendo médicos, eu nunca defendi um homeopata. Nunca. Por quê? Talvez porque a consulta demore 1h30, talvez porque haja um relacionamento interpessoal mais intenso, talvez porque o homeopata olhe para o doente e não para a doença. Olhe para o organismo e não para o órgão. E é isso que nós precisamos resgatar. Sobretudo os senhores plásticos que mexem com uma coisa sensível. Os senhores são vendedores de emoção. E a emoção é muito subjetiva. Nós vamos ver logo em seguida. Isso aqui não é autoria minha, é autoria de um cardiologista, lá de São José dos Campos, nosso parceiro, Dr. André Chiga, onde ele trata o paciente, primeiramente com os 3 Ds. A dor, o desejo e uma decisão. O paciente sentiu uma dor, que pode ser física, emocional e espiritual. Essa dor produz nele um desejo, que pode ser fazer uma cirurgia plástica, pode ser fazer um regime, pode fazer uma dieta, pode até ser um suicídio. E aí ele toma uma decisão. Ele vai fazer a cirurgia, vai fazer o tratamento, vai suicidar-se. Ele procura os senhores e ele tem os 3 As: o acesso, o atendimento e a atenção. Esses 3 As vão definir os 3 Es: expectativa, a experiência e a emoção. Ele chega com uma expectativa, ele sofre uma experiência e essa experiência produz nele uma emoção. E essa emoção vai definir os 3 Rs. O resultado, e depois do resultado vai ter a recomendação, vai indicar, e é muito melhor ser indicado passo a passo por um paciente por outro do que por um influenciador digital. Trabalhe nessa perspectiva. E aqui eu vou usar a expressão do ministro: subam de escada e não de elevador, porque a queda será tão vertiginosa quanto foi a subida quando der ruim. Então, o resultado, dependendo, vai ter a recomendação ou a reclamação. Mas, por incrível que pareça, segundo os estudos do Dr. André Chiga, não é o resultado que define os outros 2 Rs. Por quê? O que define é a experiência. Então, o resultado positivo, a experiência positiva, é o melhor dos mundos, céu de brigadeiro. O paciente vai recomendar para todo mundo. Resultado positivo, bom, uma experiência negativa, ele vai reclamar, ele vai processar. O resultado foi bom, mas a paciente ligou no dia seguinte, dizendo que estava saindo um líquidozinho da cicatriz, que estava com uma dorzinha qualquer, e você fala que é manha. Foi perfeito o resultado, mas falou que foi manha dela. Isso estragou totalmente a experiência.
então vem a reclamação. Então o que vale é a experiência. O paciente morreu, mas você abraçou o filho dele, você abraçou a viúva, você olhou nos olhos dela e falou, infelizmente fizemos de tudo, mas a morte foi irresistível, foi mais forte que nós. A experiência foi boa, embora o resultado tenha sido o pior de todos. Para quem ainda não viu, passo de vez em quando um vídeo nas minhas palestras do filme Noite de Tormenta. Alguém já viu esse filme? Noite de Tormenta, vale a pena ver. É com o Richard Gere, em que no final do diálogo dele com a atriz, o marido perdeu a esposa depois de 54 anos de casamento, e ela só queria tirar uma pequena verruga no lado do nariz que incomodava ela. Ela sofreu um acidente anestésico e foi a óbito. O marido entrou com um processo pedindo 5 milhões de dólares de indenização. E o cirurgião viaja 3.000 quilômetros num 4 de julho para conversar com o viúvo. E ele tenta se defender. E tem um diálogo muito forte. E a pergunta forte do viúvo: doutor, minha mulher está morta. Nós vivemos 54 anos juntos. O senhor sabe a cor dos olhos da minha mulher? E depois a atriz fala para o Richard Gere: esse homem não queria explicação. Esse homem está até agora no corredor do hospital esperando você sair do centro cirúrgico e olhar nos olhos dele. É tudo que ele precisava, mais nada. Então, resultado bom, experiência ruim, reclamação. Resultado ruim, experiência boa, pode ter uma recomendação. Se o resultado foi ruim e a experiência foi ruim, só Jesus na causa. Aí não tem jeito. Então, isso aqui é uma autoria, um estudo do Dr. André Chiga, é um cardiologista de São José dos Campos. Fizemos uma parceria, já recomendei para o doutor Favoreto, vamos levá-lo lá em Ribeirão Preto, fazer uma palestra. Conversei com o doutor Silvio também ontem, vamos trazê-lo a Brasília, as regionais que quiserem, a Anadem tem patrocínio para isso, vamos para Salvador também, num ritmo um pouco mais lento, mas vamos lá também. É só fazer a requisição, está programando 40 palestras, tratando disso aqui, a experiência do paciente. E vocês precisam muito disso, porque às vezes o resultado foi ruim, não quer dizer que vai ter processo. Se a experiência foi ruim, por melhor que tenha sido o resultado, pode haver o processo, e nós precisamos entender isso. Aqui, gente, falar bem brevemente, nós tínhamos uma palestra na quinta-feira, na quarta-feira, e não deu para abordar a questão da negligência informacional. E eu falei na quarta-feira que 53% dos processos judiciais, 53% são originados da negligência informacional. O resultado foi ruim. Era esperado, era previsível. A sua conduta médica não contribuiu em nada para que aquele resultado acontecesse. Todavia, o paciente não foi esclarecido que aquele resultado poderia acontecer. Então, 53% dos processos, o único fundamento é a negligência informacional. E 13% das condenações, e o 13% não tem nenhuma conotação política com nenhum partido, ou qualquer que seja, 13% das condenações são exclusivamente pela negligência informacional. Perícia foi boa, o perito fala, o médico não errou, o médico agiu corretamente, aquele resultado é previsível, mas o paciente não sabia, o juiz condena. Então, termo de consentimento livre, esclarecido, claro, objetivo, conciso e específico para cada paciente. 3, 4 frases específicas do paciente, valem mais do que um tratado de 10 páginas, onde se aborda todos os procedimentos, todas as consequências possíveis. Você tem que colocar no termo que aquela pigmentação de pele pode ou não ter propensão a um queloide, uma cicatriz hipertrófica. Aquela pigmentação de pele, aquela qualidade de pele, é uma pele flácida e não vai suportar uma prótese daquele tamanho. Que aquela pigmentação é propícia a gerar uma estria. E que o paciente entendeu aquilo, assina e declara que entendeu aquilo. Isso tem valor, uma informação que o juiz entende, o perito sabe, não, realmente ele conversou com o paciente, explicou e o paciente entendeu. Quem quiser passar no stand da Anadem depois, converse com um colega de vocês, Dr. Mário Vardi, lá de São Paulo, cirurgião plástico, desenvolveu uma coisa que nós achamos fenomenal, GoToDoc. É um aplicativo, um sistemazinho,
você faz um termo de consentimento em desenho animado. É uma coisa até lúdica, é interativo com a paciente, e ela vai entender realmente aquilo. Não precisa escrever nada em papel. Então, quem quiser conhecer, o Dr. Marvard está dando aí voucher de livre acesso por um período, sem qualquer custo, para conhecer o sistema dele. E a ANADEM, que se preocupa com a defesa depois no processo, está indicando o sistema porque é um sistema que vai ajudar o advogado na defesa depois. Então, o Código do Consumidor, Código Civil e, finalmente, o Código de Ética Médica são os 3 diplomas que asseguram ao paciente o direito à informação. E quem decide, exceto se houver risco de morte, a vontade do paciente é soberana. E para a lei, ela se sobrepõe até à vontade de Deus. Não há credo religioso, não há convicção religiosa que autorize os senhores a negligenciar um procedimento por conta de uma convicção religiosa. Tive um problema recente em Goiânia, de uma paciente de cirurgia segura, que teve uma complicação enorme por não querer tomar sangue por um credo religioso. Aí as pessoas mais tementes dizem, mas tem que respeitar o credo religioso. E eu pergunto, e se fosse uma religião satânica, que diz que você pode tirar o coração da criança, triturar e oferecer, você respeitaria o credo religioso? Os dois são credos religiosos. O valor vida humana se sobrepõe a qualquer credo religioso. Então, gente, eu finalizo minha intervenção por aqui, atrasado em 41 segundos. Tá? 41 segundos. Obrigado pela atenção.